Olá pessoal, meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a aposentadoria especial do ou da vigilante, tá? Por quê? Porque nós tivemos uma decisão lá no STJ, uma decisão do tema 1031, que estava parado lá, né, aguardando julgamento, e é uma decisão muito favorável aí, e vamos entender um pouco mais sobre o que é essa decisão e como ela pode impactar aí na sua vida, tá? Então veja esse vídeo até o final, vai ser um vídeo curto, ok? E aí você vai entender exatamente do que se trata essa questão da aposentadoria especial do vigilante, ok? Do ou da vigilante, né? Bom, mas antes eu tenho um recadinho rápido aqui para vocês, não deixem de verificar aí o link aí embaixo na descrição, certo? Desse e-book aqui que nós escrevemos, eu juntamente com o Axel Alan, um outro advogado, dando dicas aí para o estagiário ou estagiária, né? Aquela pessoa que quer começar a estagiar ou que já estagia, mas quer fazer isso de uma maneira melhor, uma maneira mais assertiva, chegando até mesmo a ser efetivado, certo? E na compra desse e-book você ganha outros 2 e-books sem pagar nada mais por isso, ok? Que vão lhe ajudar bastante aí no seu desenvolvimento. Se você conhece alguém que precisa desse tipo de conhecimento, não deixe de indicar, o link está aí na descrição. Mas vamos lá então, pessoal, o que seria então o vigilante, né? Ou a vigilante, em alguns casos a gente vê o termo vigia, né? Mas o que seria aí? Eu coloquei aqui a classificação brasileira de ocupação, que é como se fosse uma descrição das atividades aí que o vigilante exerce, certo? Bom, temos aqui a descrição, eu não vou ler tudo, tá? Mas em geral, o que é o vigilante? É aquela pessoa que realmente está lá para cuidar do ambiente, né? E tudo que integra ali o ambiente, as pessoas, o patrimônio, os objetos, né? Tudo que está ali. Então, ela controla tudo isso, né? O vigilante, ele controla tudo isso e também fiscaliza, né, se as normas internas, bem como as leis, né, estão sendo cumpridas ali dentro do local e tudo mais, certo? Então, o segurança realmente ele vai atuar em áreas públicas ou privadas, tá? Então, a gente não está falando, no caso do policial, né, e é importante que fique claro isso, a gente está falando realmente do vigilante, aquela pessoa que, por exemplo, o que está lá no banco, né, está lá no banco para fiscalizar o local, verificar as pessoas que entram, as pessoas com alguma atitude suspeita, para controlar ali o ambiente. Então, basicamente isso, você pode pausar aí e ler exatamente o que fala a classificação brasileira de ocupação, certo? E o que seria então a aposentadoria especial? Tá, vamos entender. A aposentadoria especial, pessoal, seria uma possibilidade de se aposentar com menos tempo de contribuição. Ah, como assim? Vamos supor que você tem aí 25 anos de tempo de contribuição como vigilante. Tá, agora que a gente já teve essa decisão favorável aí, né? Então, vamos exemplificar que há 25 anos você trabalha como vigilante, certo? Se você trabalha 25 anos como vigilante, você não precisa de 35 anos de contribuição. Por quê? Porque é uma atividade especial, no caso, né? Uma aposentadoria especial. Você trabalha aí exposto à periculosidade, certo? Então, você tem aí, vamos dizer assim, uma contagem privilegiada, né? Então, se você trabalha 25 anos como vigilante, nesse meu exemplo aqui, você não precisa dos 35 anos de contribuição, você já pode se aposentar, certo? Logicamente ressalvado aí alguns outros casos, por exemplo, da reforma e tudo mais. Mas a ideia é essa, tá? Aposentadoria especial, aí você consegue se aposentar com menos tempo. Possibilidade de contagem privilegiada no tempo de contribuição. O que seria essa contagem privilegiada? Vamos supor que você não tem 25 anos, mas que você tem aí 10 anos como vigilante. Vou abreviar assim. Pronto, você tem aí uma quantidade de 10 anos trabalhados como vigilante. E aí foi devidamente provado, né? Foi comprovado, a gente vai ver como que vai funcionar a questão da prova, mas esses 10 anos aí que você esteve como vigilante, eles podem ter uma contagem privilegiada, eles podem se transformar aí, por exemplo, em 14 anos. Como assim 14 anos? Porque no caso do homem, vamos dar o exemplo aqui, o homem, né? O homem ele vai multiplicar aí por 1,4, 40 no caso, né? Ok? Então, se você tem 10 anos como vigilante, a contagem privilegiada
permite isso aqui, pessoal. E aí, o que acontece? 10 anos, é só a gente fazer uma continha rápida aqui, por isso que eu coloquei um número redondo, né? Pode virar aí 14 anos, certo? Então, seria um tempo fictício. Lembrando, pessoal, que isso aqui só vale até 13/11/19. Por quê? Porque a reforma da Previdência, ela retirou essa possibilidade, tá? Dessa contagem privilegiada que eu estou falando aqui para vocês. Certo? Permanece aí as regras para aposentadoria especial, mas até 13/11/2019 pode ser feita essa contagem privilegiada. Aí a mulher, como é que fica, né? A mulher, no caso, vai ser multiplicado por 1,2 ou 1,20 no caso, certo? Então, vamos supor, 10 anos da mulher virariam aí 12 anos, certo? 10 anos como vigilante, devidamente comprovado aí, virariam 12 anos, ok? Então, basicamente isso, aposentadoria especial. E agora aqui, vigilante, né? O que ficou decidido? Opa, o que ficou decidido, né? Como que vai ser? Bom, pessoal, é essencial provar que atuou na função, certo? Provar que atuou na função de vigilante. E como que vai ser essa prova? Primeiro que a gente tem aqui 2 marcos, né? Até 5/3/97 por qualquer meio de prova. Então, no caso, se você tem lá na sua, por exemplo, na sua carteira de trabalho, né? Que você trabalhou como vigilante, se tiver escrito isso lá, até 97, né? Então, é muito provável que seja reconhecido aí o seu tempo de contribuição. Se você tiver formulários, né, também isso vai ajudar. Se você tiver formulários que ratificam aí que você realmente esteve na função de vigilante, isso vai ajudar, tá? E após essa data aqui, como que fica? Laudo técnico ou elemento equivalente, elemento material equivalente. O que seria isso? Vamos supor que você tenha os PPPs, né? Perfeito, pessoal. Você tem lá o PPP, que vai constar o perfil, né? No caso, o perfil profissiográfico previdenciário, que vai constar as atividades que você exercia e aí vai ficar devidamente comprovado, tá? Lembrando, tá, que seria com ou sem arma de fogo. Então, isso no caso não seria aí um requisito, tá? É o que ficou decidido no julgamento do tema 1031, que é o que a gente está comentando aqui. Então, com ou sem arma de fogo. É importante destacar essa parte também, certo? Mas aí, no PPP, que seria realmente aí um laudo, né? Um tipo de laudo, o PPP ele constaria suas atividades, constaria sua função como vigilante. Perfeito, você pode ter esse tempo reconhecido, né? Se você não trabalhou 25 anos como vigilante, você pode ter a contagem privilegiada, que foi o que eu falei no slide anterior. Pelo menos até 13/11/19, tá? Opa, de 19, certo? Bom, e a atuação? Como que tem que ser a atuação, né, no dia a dia de trabalho? Resumindo, pessoal, aqui ó, permanente, não ocasional, nem intermitente. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que ser vigilante o tempo todo, né? Você não pode, por exemplo, eu sou vigilante, vamos dar o exemplo do banco, né? Eu sou vigilante durante, por exemplo, ali 4 horas, só que aí, né, eu também fico no caixa, vamos supor, né? Eu fico no caixa durante mais 4 horas, por exemplo. Logo, você não está ali de maneira permanente e não ocasional na função, né? Então, nesse caso, você não teria aí a especialidade. Então, você tem que ser, basicamente aqui, resumindo, né, o que quer dizer esses 3 pontos, você tem que ser vigilante todo o tempo ali de trabalho, enquanto está na função, certo? Você não pode se dispersar em outras coisas, você tem que atuar nessa situação de vigilância, certo, pessoal? Eu coloquei aqui, inclusive, né, com ou sem arma de fogo, então já tinha colocado aqui no slide, perfeito. Isso já comentei e ficou claro. Pessoal, espero que tenha ficado claro para você. E qual que é o ponto que você tem aí que se preocupar, né? No caso aqui, ó, na hipótese de laudo técnico. Como eu falei, eu dei um exemplo aqui do PPP. Mas será que esse PPP atinge todos os requisitos formais? Formais necessários aí para ser reconhecido? Será que atinge? Será que esse PPP ele passa realmente a descrição das atividades que você fazia? Será que é possível retificar esse PPP? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre o PPP, tá, pessoal? O perfil profissiográfico previdenciário.
Mas se você ficou com alguma dúvida, o ideal é que procure realmente um profissional para verificar essa questão aí do laudo técnico, certo? Se você não tem PPP, de repente você tem algum outro laudo que seja um elemento equivalente, certo? E aí é possível também ser considerado esse tempo aí de forma privilegiada. Ok, pessoal? Então foi uma decisão bem favorável aí, né, para os vigilantes. E se você está com dúvidas se realmente atuou ou não como vigilante, se aquele serviço que você prestou se enquadra, né, como vigilante aí, então não deixe de procurar um profissional, porque aí você pode estar deixando passar o seu direito, né, vamos dizer assim. Ok, pessoal? Então não deixem de se inscrever, de comentar e de curtir o vídeo aí.